Olá, pessoal. Inicialmente, gostaria de esclarecer que esse meu depoimento tem relação com o segundo turno da eleição presidencial desse ano e que ele é direcionado principalmente aos meus ex-alunos que não vão votar em Bolsonaro, mas que ainda estão em dúvida em relação ao comparecimento às urnas e sobre votar ou não em Lula. Mais à frente eu explico melhor quais foram as minhas motivações para fazer esse depoimento. Esclareço também que é um vídeo relativamente longo, mas pediria a você que faça um esforço de me ouvir até o final, faça a importância dessas eleições para o futuro do nosso país. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Chernicharo, tenho 67 anos de idade, sou brasileiro, casado, pai de 4 filhos e avô de 2 netos. Sou engenheiro civil e sanitarista pela UFMG, fui membro de comitês assessores da CAPES, do CNPq e da FAPEMIG por vários anos e desde 2013 tenho atuado como professor convidado no Instituto para Água e Educação, localizado na cidade de Delft, na Holanda. Fui professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG por 30 anos, tendo me aposentado como professor titular da UFMG no início de 2020. Sim, tenho um bom currículo, mas na construção da minha carreira acadêmica, passei por bons, maus e também péssimos momentos envolvendo a relação das universidades com os ministérios da Educação, Educação e Cultura e da Ciência e Tecnologia. Complementarmente, posso dizer que também tenho um bom conhecimento da realidade da cidade do campo, desse Brasil mais distante dos grandes centros urbanos, pois morei por 15 anos no norte de Minas e por outros 10 anos desenvolvi projetos de água e de esgoto para diversas localidades no estado. Cabe aqui a frase que não é minha: a cabeça pensa onde os pés pisam. Em tendo me apresentado rapidamente, agora peço licença para me dirigir a você, que, como disse antes, não vai votar em Bolsonaro, mas que ainda está em dúvida sobre votar ou não em Lula no dia 30 de outubro. São 3 as minhas motivações principais para fazer isso. A minha primeira e principal motivação é compartilhar com você minha perplexidade, que imagino também possa ser a sua, em relação aos resultados gerais do primeiro turno das eleições no Brasil. É muito difícil para mim entender como Bolsonaro, um personagem que pode ser tudo, menos um presidente da República, possa ter recebido mais de 51 milhões de votos nas urnas. Um personagem que desacreditou e negou a vacina, que zombou de quem morria por falta de ar, que interferiu na Polícia Federal para evitar a investigação de crimes que envolveriam a ele próprio e a sua família, que decretou sigilo de 100 anos para esconder investigações de interesse público, que se aliou ao Centrão para poder aprovar um sem número de PECs que desfiguraram a nossa Constituição e também para que Arthur Lira não tirasse da gaveta nenhum dos quase 150 pedidos de impeachment que recebeu. Isso para não mencionar outros escândalos, como os de Queiroz, das rachadinhas e dos imóveis comprados com dinheiro vivo. O que está acontecendo com o nosso país? Como um ser como Bolsonaro pode receber tantos votos? E, mais grave, como explicar que o percentual de eleitores no Bolsonaro cresce conforme aumenta a sua renda? Ou seja, Lula ganha entre os pobres e Bolsonaro ganha entre os ricos. As pessoas de maior renda supostamente teriam mais acesso ao conhecimento e à informação, mas continuam preferindo Bolsonaro a Lula. Como entender isso? Seria por interesse próprio para manterem seus privilégios na sociedade, já que as políticas de Bolsonaro e de Paulo Guedes as favoreceriam? Seria porque se informam prioritariamente por meio das redes sociais, não se permitindo ter acesso a outras fontes de informação mais confiáveis para então fazer seu próprio juízo? Nesse ponto, para quem quiser conferir, uma boa e confiável fonte de informação é o ICL Notícias, ICL de Instituto Conhecimento Liberta, que conta com jornalistas como Juca Kfouri, Jamil Chad, Cristina Serra, Chico Sá, além do âncora Eduardo Moreira. Ou seria ainda pelo antipetismo, porque ainda acreditam que Lula é corrupto ou ladrão. Mas então, por que acreditam que o Bolsonaro não seja? Não é nítido que ele impede investigações, seja por interferência na Polícia Federal, na Procuradoria-Geral da República, ou mesmo pelos decretos de 100 anos? Basta olhar para o passado, desde os tempos de deputado, já roubava dinheiro da gasolina, que era o que tinha para roubar, como seu ex-colega Ciro relembrou nessas campanhas eleitorais. Enfim, são várias as possíveis razões, mas, sinceramente, é incompreensível que pessoas de maior renda
a maioria com diploma universitário, não se permitam sair de suas bolhas para saber se existe uma outra versão para as pós-verdades em que acreditam. Particularmente em relação às imputações feitas ao Lula, eu também fui levado a acreditar na sua culpa, seja por conta da Operação Lava Jato ou da cobertura feita pela grande mídia. Todavia, depois dos vazamentos da Vaza Jato e dos vários documentários e entrevistas que assisti, hoje tenho plena convicção de que todo o processo de prisão e de condenação em segunda instância do Lula não passou de uma grande perseguição para incriminá-lo. Ficou claro que o objetivo real em relação ao Lula não era o combate à corrupção, mas sim o de tirar os seus direitos políticos, impedindo que ele fosse candidato em 2018. Não tentaram nem mesmo disfarçar. Afinal, o próprio juiz que condenou Lula foi indicado ministro do governo Bolsonaro e agora virou senador. Para aqueles que ainda têm dúvidas se o Lula é inocente ou não, para aqueles que queiram compreender melhor as entranhas da Operação Lava Jato, existem vários livros e documentários confiáveis, como, por exemplo, os livros 1. Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil. 2. Operação Lava Jato, crime, devastação econômica e perseguição política. E o documentário 580 dias, a prisão e a volta triunfal de Lula. Existe um corte desse documentário 580 dias que pega apenas a íntegra da entrevista com o advogado Zanin. Ok, vamos supor agora que você esteja até propenso a aceitar que Lula é de fato inocente, mas então, como explicar o dinheiro que a Operação Lava Jato conseguiu recuperar de algumas pessoas, notadamente de ex-diretores e empreiteiras da Petrobras? Ora, se houve devolução de dinheiro, é a prova inconteste de que houve corrupção durante o governo do PT. Sim, isso está claro, e nem o Lula nega isso. Mas, ao mesmo tempo, qual foi o governo que criou o Portal da Transparência, que criou o COAF, que permite a investigação das atividades financeiras suspeitas, que deu autonomia total de investigação à Polícia Federal, que não interferiu no trabalho do Procurador-Geral da República? Foi exatamente o governo do PT. Então, os crimes de corrupção durante os governos petistas puderam ser apurados e os culpados presos e condenados. Exatamente o oposto do que vem acontecendo no governo Bolsonaro, no qual as denúncias de crimes da família Bolsonaro e de seu governo sequer são investigadas por conta de interferências nos órgãos de controle da corrupção. Agora, a segunda e urgente motivação para esse meu depoimento diz respeito à nova e descarada enxurrada de fake news contra o Lula que vem ocorrendo nos últimos dias. É fake news de tudo que se possa imaginar. Que se o Lula ganhar, os banheiros vão ser todos unissex, que vai fechar as igrejas, que é a favor do aborto, que vai implantar o comunismo, que o Brasil vai virar Venezuela, Cuba ou Nicarágua, que o Lula pratica satanismo, que o PCC comemorou a vitória de Lula no primeiro turno, para não falar das fake news anteriores, né, sobre vacinas, máscaras, urnas eletrônicas e tantas outras. Pessoal, tudo isso é muito sério. É uma tática perversa, nojenta e mentirosa que tem dois objetivos principais. O primeiro é o de macular a imagem de Lula para aumentar a sua rejeição. E nota que a rejeição de Lula já subiu cerca de 5 pontos percentuais do primeiro para o segundo turno. O segundo objetivo dessas fake news, dessas campanhas de fake news, é de desviar a atenção do eleitor para uma pauta que, além de mentirosa, é totalmente irrelevante nesse momento. Desvia-se a atenção do eleitor para esconder e tirar da pauta da eleição a discussão dos problemas que nos assolam, que nos interessam, que são da fome, do desemprego, da inflação, do preço da gasolina, que vai voltar a subir, da corrupção no governo, do desmatamento, do garimpo ilegal, da invasão de terras indígenas, dos ataques à democracia, da violência contra pretos e pobres, etc, etc, etc. Ou seja, Bolsonaro continua pautando o noticiário do que lhe interessa, a fim de interromper a discussão e o debate sobre os dois projetos que estão sendo colocados para o país. E o mais grave é que pouco ou quase nada é feito para combater ou interromper as fake news. É inaceitável que não se tenha instrumentos para coibir o que se escancara e aumenta a cada dia. É inacreditável que as instituições de Estado, especialmente o TSE, continuem praticamente inoperantes e incapazes de combater as fake news. Quando muito, ordena-se a retirada da postagem, aplica-se uma multa normalmente irrisória,
mas o estrago já está feito. E, imediatamente, novas fake news passam a ser veiculadas. Para melhor compreenderem a gravidade, o risco de colapso da nossa sociedade, se nenhuma medida for tomada, recomendo que assistam os documentários. Primeiro, O Dilema das Redes, e segundo, A Terra é Plana. Um enorme contingente da nossa população vive no mundo virtual, totalmente descolado da realidade, por vezes se assemelhando a pessoas que vivem em outro planeta, com pós-verdades sem qualquer fundamentação e que desafiam a realidade. Não é nenhum exagero de minha parte. Me dei o trabalho de assistir o documentário A Terra é Plana para melhor compreender o que se passa na cabeça de um negacionista. Seria até engraçado, né, caso se tratasse de um filme de ficção, mas não é isso. O filme retrata a realidade dessas pessoas que preferem acreditar no que é mais fácil de entender e que também chega mais pronto para elas. É muito mais fácil entender o modelo de uma Terra plana do que a teoria heliocêntrica de Copérnico, que fundamenta os movimentos dos planetas no sistema solar. Lembro que o próprio Olavo de Carvalho, que foi o guru intelectual do governo Bolsonaro, defendia como sendo válida a teoria da Terra plana. Uma loucura total, mas que está aí, no entorno de todos nós. Acredito em quase tudo que aparece nas redes sociais. Tenho confirmado isso em conversas que venho tendo com pessoas de diferentes espectros sociais, como faxineiros, porteiros, diaristas, mas também com professores e estudantes universitários. Os temas religiosos e de costume são os que mais pegam. Estão travando uma verdadeira guerra religiosa para aumentar a rejeição ao Lula. E o que podemos fazer? Como nos contrapor às fake news? Não é simples e não é fácil, mas não podemos assistir passivamente ao que está acontecendo. Não podemos ficar alheios a tudo isso. Temos que agir. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Penso que a única coisa que podemos verdadeiramente fazer nesse momento é nos contrapormos às fake news, da forma que estiver ao alcance de cada um. Não deixar para o outro, mas nós mesmos nos dirigirmos ao maior número de pessoas que for possível e tentar restabelecer a verdade. Todos sabemos que é uma luta muito desigual, pois os bolsonaristas são campeões na fabricação e no espalhamento de fake news. Mas vocês, jovens, profundos conhecedores e usuários das mídias sociais, certamente possuem muito mais condições do que eu de alcançar as pessoas e auxiliar no restabelecimento da verdade. Por fim, minha terceira motivação para esse meu depoimento diz respeito ao risco de um eventual segundo mandato do Bolsonaro no tocante à independência dos poderes. Sua reeleição representaria riscos reais à nossa democracia, tendo em vista seu descontentamento em relação à atuação do STF, que tem sido o único poder da República que ainda não se curvou às investidas antidemocráticas de Bolsonaro. Um novo mandato para Bolsonaro ressuscitaria de vez a discussão no Congresso Nacional da proposta de aumento do número de ministros do STF, dos atuais 11 para 15 magistrados. Nesse caso, passariam a ser indicados não apenas 2 novos ministros, que substituirão Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que vão se aposentar, mas sim 6 novos ministros que se juntariam ao Cássio Nunes e ao André Mendonça para formar a maioria de 8 ministros no STF, completamente alinhados a Bolsonaro. Como se não bastasse ele ter a maioria e já dominar a Câmara e o Senado, ele passaria a controlar também o Poder Judiciário, colocando fim à imprescindível independência entre os poderes. Estaria aberto o caminho para ele aprovar todas as leis anticonstitucionais que lhe interessam, relativas à venda de armas de fogo, desmatamento, garimpo ilegal, fim da imprensa livre, fim do SUS, fim das universidades públicas, além do próprio fim do Estado laico. Já imaginaram o que poderia vir a ser um Estado religioso? Pensem a respeito. Então, ex-alunos, colegas, amigos e amigas, como disse antes, não podemos ficar alheios a tudo isso. Temos que nos posicionar, temos que fazer a nossa parte. Com esse vídeo, estou tentando fazer a minha parte. Não faço isso por mim, que possivelmente serei pouco afetado por qualquer que seja o novo presidente eleito, mas me manifesto e me posiciono pelas novas gerações, por meus filhos e por meus netos, me manifesto pelos pretos e pelos pobres, pelos índios e pelos quilombolas, pelos desempregados, pelos moradores de rua, pelos que passam fome, enfim, por todos que sofrem pela falta de políticas públicas que busquem reduzir o enorme abismo de desigualdade social em nosso país. Então, peço licença para convidar a todos vocês que conhecem um pouco da minha trajetória de vida e acadêmica
para não se omitirem, não se absterem de votar no dia 30 de outubro. Não votem em branco, nem anulem seus votos. Votem em Lula, mesmo que ele não seja o seu candidato preferido. Votem em Lula porque é urgente e necessário, notadamente para impedir que Bolsonaro continue vilipendiando a nossa frágil democracia. Votem em Lula para termos um pouco de esperança na pacificação do país. Façam isso pelos pobres, pelos desempregados, pelos que passam fome. Façam isso pelos jovens e pelas novas gerações. Façam isso por um país laico e mais justo. Façam isso para combater as mentiras e, principalmente, para preservar a nossa democracia. Converse com familiares e amigos que ainda estão indecisos sobre o comparecimento às urnas ou que pretendem votar em branco ou anular o voto, para que não se omitam no dia 30 de outubro. Quem sabe conseguiremos voltar a ter uma convivência harmônica e pacífica em nosso país. E também a nos reaproximar de nossos familiares e amigos que desde 2013 apoiam o outro lado. Um abraço fraterno.